E se o seu trabalho não fosse sobre trabalho? Se aquilo que você faz todos os dias não fosse só sobre tarefas, metas ou dinheiro, mas sobre algo que está sendo observado, medido e até recompensado de uma forma que você ainda não consegue ver? Porque existe algo acontecendo dentro de você, mesmo quando tudo parece sob controle por fora. Você faz o que precisa ser feito, cumpre responsabilidades, segue o ritmo, resolve o que aparece, mas ainda assim, algo não encaixa completamente. Como se o seu esforço nunca fosse suficiente. Como se o seu valor estivesse sempre sendo medido por quanto você produz, por quanto você entrega, por quanto você aguenta. E o pior é quando o trabalho começa a invadir tudo. Invade sua mente mesmo quando você deita. Invade seu tempo com quem você ama. Invade até o silêncio que deveria ser descanso. Mas vira só mais um espaço ocupado por preocupação. E aí, Deus, a pessoa começa a se perder. Porque ela não sabe mais se trabalha para viver, ou se está vivendo só para trabalhar. E no meio disso tudo, nasce uma culpa estranha. Culpa por parar, culpa por desacelerar, culpa por não ser mais produtivo, mais eficiente, mais forte. Como se o valor dela estivesse preso nisso. Como se o trabalho tivesse deixado de ser um caminho e virado um peso invisível. E talvez, agora mesmo, enquanto essa pessoa ouve isso, ela esteja exatamente nesse lugar, tentando manter tudo funcionando, tentando não demonstrar o quanto isso está mexendo por dentro, tentando continuar, mesmo sem entender até quando vai conseguir sustentar esse ritmo. E no fundo, bem no fundo, existe uma pergunta que ela nem consegue colocar em palavras. Até quando eu vou viver assim? Mas o que ela ainda não percebeu é que existe algo sendo construído nesse processo. Algo que não aparece no salário. Algo que não depende do reconhecimento das pessoas. Algo que Deus vê, mesmo quando ninguém mais vê. E se isso está dentro dela agora, então não é coincidência. É porque algo precisa ser tocado hoje. Algo precisa ser revelado, algo precisa ser ajustado, antes que essa pressão continue moldando a vida dela de um jeito silencioso e perigoso. Antes de continuar, tem um motivo para você estar aqui agora, não é por acaso. Amados e amadas, bem-vindos ao canal Altar do Clamor. O que a gente vai viver aqui hoje não é só uma oração, é um encontro de verdade, sem filtro, sem distração. Só você e Deus. Senhor, essa pessoa não chegou aqui por acaso. Ela chegou porque algo dentro dela já não aguenta mais fingir que está tudo bem. Ela chegou porque, mesmo tentando manter a rotina, cumprir horários, entregar resultados, existe um cansaço que não se resolve com uma noite de sono. E o Senhor sabe disso. Sabe das vezes em que ela acordou sem vontade. Mas foi. Sabe dos dias em que ela trabalhou com o coração pesado, tentando não deixar ninguém perceber. Sabe dos momentos em que ela se cobrou mais do que deveria, se comparou, se pressionou e sentiu que nunca era suficiente. E mesmo assim, continuou. Mas hoje, Deus, hoje não é mais um dia comum. Hoje é o dia em que o Senhor decide olhar para ela, não como alguém que produz, mas como alguém que precisa ser cuidado. Porque o que ela sente é real. Essa exaustão, essa pressão, essa sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Isso não é fraqueza. Isso é o sinal de que algo saiu do lugar. E o Senhor está vendo. Está vendo quando o trabalho começou a ocupar espaços que não eram dele. Está vendo quando o descanso deixou de ser descanso e virou só uma pausa cheia de ansiedade. Está vendo quando ela começou a se definir pelo que faz e esqueceu quem é. E agora, nesse momento, enquanto ela ouve isso, existe uma presença aqui, silenciosa, mas real, tocando onde ninguém vê, porque ninguém mais pode entender completamente o que se passa dentro dela. Mas o Senhor entende, e isso muda tudo. E mesmo sem perceber, Senhor, essa pessoa começou a travar uma batalha que ninguém vê, uma luta silenciosa que acontece dentro da mente dela enquanto ela trabalha, enquanto responde mensagens,
enquanto tenta se concentrar, mas algo dentro não para. Pensamentos que não desligam, preocupações que voltam, uma pressão constante, como se sempre tivesse algo pendente, algo atrasado, algo que ela ainda precisa provar. E o mais difícil é que por fora parece tudo normal, mas por dentro existe um peso que não veio só do trabalho, mas de tudo que foi sendo acumulado com o tempo. Palavras que ela ouviu, cobranças que ficaram, comparações que feriram, expectativas que nunca foram ditas, mas sempre estiveram ali. E isso começou a moldar a forma como ela se vê, como se ela só tivesse valor quando está produzindo, como se parar fosse sinônimo de fracasso, como se descansar fosse quase errado. E isso não começou do nada. Teve momentos, situações, ambientes que plantaram isso dentro dela. Talvez ainda lá atrás, quando ela percebeu que precisava fazer mais, ser mais, entregar mais, para ser reconhecida. E isso cresceu em silêncio, se misturou com a rotina, se disfarçou de responsabilidade, de disciplina, de comprometimento. Mas no fundo, o Senhor sabe. Sabe que existe algo além disso. Existe uma opressão emocional, uma pressão invisível, que está drenando a força dela pouco a pouco. E isso não pode continuar assim. Porque quando o trabalho deixa de ser um meio e vira um peso constante, algo está fora do lugar. E hoje, algo começa a ser exposto. Porque essa inquietação que ela sente não é só cansaço, é um alerta. É um sinal de que existe uma desordem acontecendo e que precisa ser ajustada. E por isso, Deus, esse momento não é só mais um vídeo. É um ponto de ruptura, um chamado. Um momento em que o invisível começa a vir à tona e aquilo que estava escondido começa a perder força. Então, Senhor, que essa pessoa pare agora, mesmo que por alguns instantes, mesmo que a mente dela tente correr, voltar para as preocupações, para as tarefas, para aquilo que ainda precisa ser feito, que ela fique aqui, porque existe algo acontecendo nesse exato momento que ela não pode ignorar. Algo que não tem a ver com produtividade, não tem a ver com desempenho, tem a ver com a alma dela. Tem a ver com o lugar onde o trabalho começou a ocupar o espaço que só o Senhor deveria ocupar. E isso precisa ser reorganizado, agora. Porque se continuar assim, ela vai seguir tentando dar conta de tudo, enquanto vai se esvaziando por dentro. E ninguém vai perceber. Mas o Senhor percebe. E por isso, esse é um chamado urgente, não para largar tudo, não para desistir, mas para ajustar, para recolocar cada coisa no lugar certo. Porque o trabalho é importante, sim, mas ele não pode ser o dono da vida dela. Ele não pode definir o valor dela. Ele não pode roubar a paz dela. E hoje, algo precisa ser quebrado, algo precisa ser alinhado. Porque existe uma promessa que ela ainda não entendeu completamente. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não é mais esforço, não é mais cobrança, é direção, é entendimento, é ordem. Então, Senhor, prepara o coração dela agora. Silencia tudo que estiver tentando distrair. Acalma a mente, abre o entendimento, porque a partir daqui, não é mais só sobre ouvir, é sobre viver algo real. Senhor, então nós nos aproximamos agora, sem máscaras, sem tentar parecer fortes, sem tentar sustentar aquilo que já não está se sustentando por dentro. Apenas como estamos, cansados, talvez, confusos, talvez, mas presentes. E antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra mais profunda, existe algo que precisa ser lembrado. Algo que muda a forma como essa pessoa enxerga tudo. Porque a tua palavra diz em 1 Coríntios 3, 8, que aquele que planta e aquele que rega têm um só propósito, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E isso muda tudo, Deus, porque não é sobre correr mais do que todos. Não é sobre se comparar. Não é sobre viver pressionado tentando provar valor o tempo inteiro. É sobre fazer bem aquilo que foi confiado.
É sobre entender que existe propósito, até nos dias comuns. Que existe valor, mesmo quando ninguém está vendo. E que existe recompensa, não baseada na pressão, mas na fidelidade. Então, Senhor, começa aqui. Começa ajustando o olhar dessa pessoa. Porque talvez ela tenha aprendido a trabalhar com medo, com pressão, com comparação. Mas o Senhor chama ela para trabalhar com propósito, com paz, com direção. E isso muda tudo por dentro. Agora, Pai, enquanto essa pessoa está aqui diante de Ti, abre o coração dela, revela o que está escondido, mostra o que foi acumulado, traz à superfície aquilo que está afetando, mas ainda não foi entendido. Entra nos ambientes onde ela trabalha, mesmo agora. Entra naquele lugar físico, naquela mesa, naquele computador, naquele espaço onde tantas vezes ela se sentiu pressionada, cansada, sobrecarregada. Toca ali, mas não só no lugar. Toca na memória dela, nos dias em que ela se sentiu insuficiente, nos momentos em que ela achou que nunca ia dar conta, nas vezes em que ela foi cobrada além do limite e guardou isso em silêncio. Vai mais fundo, Deus. Toca nas palavras que ficaram, naquelas frases que marcaram, que diminuíram, que fizeram ela duvidar de si mesma, porque essas coisas não desapareceram, elas ficaram, e hoje precisam ser expostas, porque enquanto estiverem escondidas, continuam influenciando, continuam pesando, continuam moldando a forma como ela trabalha, como ela pensa, como ela se vê. Então revela, Senhor, mas revela com cuidado, com presença, com amor. Porque não é para ferir, é para libertar. Agora, Senhor, entra com autoridade, porque aquilo que foi revelado não pode permanecer. Tudo aquilo que foi plantado de forma errada, toda palavra que gerou peso, toda cobrança que ultrapassou o limite, toda mentira que fez essa pessoa acreditar que só tem valor quando está produzindo, tudo isso precisa ser quebrado agora. Em nome de Jesus. Quebra, Deus, essa mentalidade que aprisiona. Quebra essa ideia distorcida de que descanso é perda de tempo. Quebra essa culpa que aparece quando ela tenta parar, quando ela tenta respirar, quando ela tenta cuidar de si. Isso não vem de Ti. Isso não é saudável. Isso não é vida. Então rompe, Senhor. Rompe com toda a pressão invisível que acompanha ela até quando o dia termina. Rompe com essa ansiedade que transforma o trabalho em um lugar de medo. Rompe com esse ciclo onde ela nunca sente que fez o suficiente. E enquanto isso é quebrado, reforça dentro dela aquilo que vem da Tua verdade. Porque a Tua palavra, em 1 Coríntios 13:8, não fala de comparação, não fala de corrida desenfreada, não fala de viver esmagado por expectativas humanas. Fala de propósito, fala de cada um no seu tempo, no seu chamado, naquilo que recebeu. E fala de recompensa, mas não qualquer recompensa. Uma recompensa que vem de Ti, que não depende da aprovação dos outros, que não depende de status, de aparência, de reconhecimento externo. Então, alinha isso dentro dela, Deus. Arranca a necessidade de provar valor o tempo inteiro. Arranca esse impulso de se comparar. Arranca esse medo de não ser suficiente. E planta algo novo, planta uma forma diferente de viver o trabalho. Uma forma leve, mas firme, responsável, mas saudável. Dedicada, mas em paz. Que ela continue fazendo o que precisa ser feito. Sim, mas sem se perder no processo. Sem se abandonar. Sem deixar o trabalho tomar o lugar que nunca foi dele. Que dentro dela fique claro, profundamente claro, que o trabalho é uma parte da vida, não o centro dela. Senhor, agora vai mais fundo. Porque existem feridas que não começaram no trabalho, mas foram levadas para dentro dele. Momentos antigos, lembranças que ainda doem, situações em que essa pessoa se sentiu pequena, ignorada, insuficiente. Talvez lá atrás, quando ela tentou fazer o melhor e não foi reconhecida. Ou quando ouviu palavras que marcaram mais do que deveriam. Ou quando percebeu que precisava se esforçar além do normal, só para ser aceita, só para não decepcionar.
E isso ficou. Ficou guardado, escondido, mas ativo. E hoje, aparece no jeito que ela trabalha, na forma como ela se cobra, na dificuldade de descansar sem culpa, na necessidade de sempre fazer mais, mesmo quando já fez o suficiente. Então, Deus, toca nessas memórias agora. Mas toca com cuidado, sem pressa, sem violência. Como um pai que conhece cada detalhe, cada momento, cada emoção que ficou presa ali. Entra nesses lugares que ela evita lembrar, naquelas cenas que ainda causam desconforto, naqueles dias em que ela se sentiu sozinha, mesmo cercada de pessoas, e fala com ela ali. Mostra que o Senhor estava presente, mesmo quando ela achou que estava abandonada. Mostra que aquilo não define quem ela é. Mostra que ela não precisa mais carregar aquilo. E enquanto o Senhor toca nessas feridas, começa a curar. Cura a necessidade de aprovação constante. Cura o medo de errar. Cura a sensação de nunca ser suficiente. Cura essa voz interna que critica, que cobra, que nunca deixa ela em paz. Silencia isso, Deus. Substitui por uma voz diferente, uma voz que orienta, que acolhe, que corrige com amor, não com pressão. E aos poucos, bem aos poucos, vai trazendo leveza. Uma leveza que ela não sente há muito tempo. Uma paz que não depende do que ela fez ou deixou de fazer, mas que vem de dentro, que vem do Senhor. E enquanto essa cura acontece, algo dentro dela começa a mudar. A forma como ela se vê, a forma como ela se trata, a forma como ela vive o próprio trabalho. Porque quando a ferida é curada, a pressão perde força. Senhor, agora percorre tudo, não só o coração, não só a mente, mas cada ambiente, cada detalhe da vida dessa pessoa. Passa pela casa dela, pelos espaços onde ela vive, onde ela descansa, onde ela tenta desligar, mas muitas vezes não consegue. Passa pelo quarto, onde às vezes o corpo deita, mas a mente continua trabalhando. Passa pela sala, pelos cantos onde ela ficou preocupada, pensando no dia seguinte, tentando prever problemas, tentando se preparar para o que ainda nem aconteceu. Toca nesses lugares, Deus, mas vai além. Entra no ambiente de trabalho dela, naquele lugar onde tantas emoções já passaram, na mesa, nos objetos, no celular, no computador, nos arquivos, nas mensagens, nas conversas que marcaram. Purifica tudo, cada energia pesada, cada lembrança carregada, cada sensação de pressão que ficou impregnada ali. Limpa, Senhor, como um vento que passa e leva embora o que não pertence mais. E enquanto o Senhor limpa, organiza, coloca ordem onde havia confusão, coloca clareza onde havia excesso, coloca limites onde tudo estava misturado, porque ela precisa voltar a ter espaço, espaço para respirar, espaço para viver, espaço para existir além do trabalho. E isso começa agora. Remove também, Deus, os pensamentos repetitivos, aqueles ciclos mentais que não param, que voltam sempre para os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos. Quebra esse ciclo, silencia essa repetição e coloca algo novo. Coloca pensamentos de direção, pensamentos de equilíbrio, pensamentos que ajudam, não que pesam, e que tudo aquilo que estava desalinhado comece a se alinhar, de dentro para fora. Senhor, agora estabelece proteção, não uma proteção superficial, mas uma proteção real, profunda, constante. Guarda a mente dessa pessoa, para que ela não volte a ser invadida por pensamentos de pressão, de comparação, de cobrança exagerada. Guarda o coração, para que ele não absorva tudo ao redor. Não carregue o que não é dele. Não se desgaste além do necessário. Guarda o ambiente de trabalho dela, mesmo quando ela não estiver ali. Que exista paz naquele lugar, que exista ordem, que exista respeito. Afasta, Deus, toda influência que puxa para baixo, toda palavra que desanima, toda atitude que gera insegurança, toda presença que traz peso em vez de leveza. Coloca limites invisíveis ao redor dela,
limites que impedem que o excesso ultrapasse, limites que protegem o tempo, a energia, a saúde emocional. E quando ela entrar em ambientes difíceis, quando estiver cercada por pressão, quando sentir que o clima não está bom, que algo dentro dela permaneça firme, calmo, protegido, que ela não absorva tudo, que ela não leve tudo para dentro, que ela saiba separar, que ela saiba se preservar. E protege também, Senhor, o descanso dela, porque até o descanso precisa ser guardado. Que quando ela parar, de verdade, a mente desacelere, que o corpo relaxe, que o coração desacelere, que o silêncio volte a ser silêncio, não um espaço cheio de preocupação, e que ela sinta, de forma clara, que está segura, que não precisa estar em alerta o tempo todo, que pode confiar, que pode descansar. Senhor, agora restaura. Restaura aquilo que foi sendo perdido ao longo do caminho, sem que ela percebesse. Restaura a paz que foi substituída por preocupação. Restaura a leveza que foi trocada por pressão constante. Restaura a alegria de viver, que aos poucos foi ficando distante, enquanto tudo girava em torno de obrigação, de responsabilidade, de entrega. E traz equilíbrio, Deus. Um equilíbrio que ela talvez nunca tenha experimentado de verdade, onde o trabalho continua existindo, mas não domina, onde a responsabilidade continua presente, mas não sufoca, onde o esforço acontece, mas não destrói. Ensina ela a trabalhar com presença, não com ansiedade. Ensina ela a fazer bem feito, mas sem se perder tentando ser perfeita. Ensina ela a respeitar o próprio limite, sem culpa, sem medo, sem a sensação de estar falhando. E enquanto isso acontece, muda também a forma como ela enxerga o resultado, porque durante muito tempo, talvez ela tenha acreditado que tudo dependia só dela, que precisava controlar, prever, garantir. Mas agora, algo começa a mudar. Ela entende que faz a parte dela, com dedicação, com responsabilidade, mas a recompensa vem do Senhor, no tempo certo, da forma certa, sem precisar se desgastar além do necessário. E isso traz descanso. Um descanso que não vem da ausência de trabalho, mas da ausência de pressão interna. E aos poucos, ela começa a sentir algo mais leve, algo mais calmo, algo mais alinhado, como se dentro dela e finalmente as coisas estivessem voltando para o lugar certo. Senhor, então agora sela isso, porque o que começou aqui não termina aqui. Algo foi ajustado, algo foi quebrado, algo foi restaurado, e isso não volta atrás. Em nome de Jesus, essa pessoa não vai mais viver da mesma forma, não vai mais se perder tentando provar valor, não vai mais se abandonar por causa de pressão, não vai mais deixar o trabalho ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Existe uma nova consciência dentro dela agora, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de viver. E mesmo que o ambiente continue o mesmo, mesmo que as demandas continuem, mesmo que as pessoas ao redor não mudem, ela mudou, por dentro. E isso muda tudo, porque agora ela trabalha com propósito, não com medo. Ela se dedica, mas não se destrói. Ela faz o que precisa ser feito, mas não se perde no processo. E existe uma confiança nova, silenciosa mas firme, de que aquilo que ela faz, quando feito com verdade, com integridade, com entrega, não é em vão, porque o Senhor vê, e o Senhor recompensa. Então declara a Deus: nada será como antes. Nada. Essa fase de pressão constante, de desgaste invisível, de cobrança excessiva, fica para trás. Hoje começa um novo ciclo, um ciclo de equilíbrio, de paz, de direção e de resultado, que não destrói, mas constrói. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor viu aquilo que ninguém viu. Obrigado porque o Senhor ouviu aquilo que ela nunca conseguiu explicar. Obrigado porque o Senhor entrou onde ninguém mais conseguiu entrar e tocou onde ninguém mais alcança. Obrigado por não tratar essa pessoa como o mundo trata. O mundo cobra, o mundo pressiona, o mundo exige mais, sempre mais. Mas o Senhor
O Senhor cuida, o Senhor organiza, o Senhor alinha, e isso muda tudo. Obrigado porque o Senhor não rejeitou o cansaço dela, não ignorou a confusão, não desprezou o peso que ela carregava, mas acolheu, recebeu e começou a transformar. Obrigado porque mesmo nos dias em que ela achou que estava sozinha, o Senhor estava ali. Mesmo quando ela trabalhou cansada, sem motivação, sem força, o Senhor viu. E nada disso foi em vão, nada. Porque agora existe uma nova consciência, uma nova direção, uma nova forma de caminhar. E isso não vem dela, vem do Senhor. E por isso, permanece. Agora, Senhor, nós entregamos os próximos dias. Entregamos o trabalho dela, as decisões, os caminhos, as oportunidades. E confiamos. Confiamos que o Senhor vai conduzir, vai direcionar, vai abrir portas que precisam ser abertas e fechar aquelas que não fazem mais sentido. E, acima de tudo, vai manter o coração dela no lugar certo. E agora, que isso não termine aqui. Porque o que foi vivido nesse momento não foi só uma oração. Foi um encontro, foi um ajuste, foi um começo. E você não está sozinho. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém vê, existe um Deus que acompanha cada passo, cada esforço, cada dia em que você levanta mesmo sem vontade, e continua. E aqui, existe um lugar onde isso é lembrado, onde você não precisa fingir, onde você pode voltar sempre que sentir que algo está saindo do lugar de novo. Então, se essa oração falou com você, se algo dentro de você foi tocado, não guarda isso só para você. Se inscreve no canal, permanece por perto, porque esse não é um espaço de distração, é um espaço de alinhamento. E escreve aqui nos comentários uma frase simples: eu coloco meu trabalho nas mãos de Deus. Deixa isso registrado, não como uma obrigação, mas como uma decisão. Uma decisão de não carregar tudo sozinho, uma decisão de confiar e de viver de forma diferente a partir de agora, porque algo começou aqui e não vai parar aqui.